Imagine Las Vegas. Pense nas luzes, no luxo, no dinheiro. Pense nos cofres de aço, nas câmeras de alta definição monitorando cada ângulo, nos sistemas de segurança de bilhões de dólares projetados para proteger os maiores impérios do entretenimento do mundo. É uma fortaleza de tecnologia e vigilância. Agora, imagine que a chave para derrubar toda essa fortaleza, para paralisar os cassinos, trancar os hóspedes para fora de seus quartos e congelar as máquinas caça-níqueis, não é um explosivo, um vírus de computador ou uma equipe de assaltantes de elite. Imagine que a chave é uma voz amigável e convincente ao telefone. Esta é a história real e inacreditável de como um grupo de jovens hackers, agindo mais como vigaristas charmosos do que como gênios da computação, executou um dos maiores assaltos digitais da história em uma conversa que durou menos de 10 minutos. O mundo comum de Leo, um nome que daremos ao nosso protagonista compósito, representando um membro do grupo de hackers conhecido como Scattered Spiders, não era um porão escuro cheio de servidores. Era mais provavelmente um quarto de dormir em algum lugar nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Leo e seus comparsas eram, em sua maioria, jovens nativos da língua inglesa, uma característica que se tornaria sua arma mais poderosa. Seu mundo era a internet, mas eles não a viam como nós. Para eles era um vasto oceano de informações sobre pessoas, um catálogo de vulnerabilidades humanas. O trabalho de Leo não era encontrar falhas em softwares, mas em pessoas. Ele era um mestre da OSINT, Open Source Intelligence, a arte de coletar informações de fontes abertas. Seu dia a dia era uma caçada paciente. Ele passava horas no LinkedIn estudando os organogramas das grandes corporações. Ele identificava um alvo, um funcionário do suporte de TI de nível médio no MGM Resorts, um dos maiores operadores de cassinos do mundo. Ele não precisava do e-mail ou da senha dessa pessoa. Ele só precisava de sua identidade. Ele descobria seu nome, seu cargo, há quanto tempo trabalhava lá. Talvez o nome de seu chefe, o tipo de software que a empresa usava. Tudo a partir de perfis públicos e postagens em fóruns. Ele estava construindo um personagem, um disfarce digital. O conflito para ele não era contra uma máquina, mas contra a confiança de um ser humano do outro lado da linha. E ele estava prestes a explorar essa confiança de forma brutal. A fase inicial do ataque, neste caso, não foi travada com código, mas com palavras. Em um dia de setembro de 2023, Leo iniciou o ataque. Ele pegou seu telefone. Do outro lado da linha, um funcionário do suporte técnico do MGM atendeu, provavelmente esperando ajudar um colega com um problema de impressora ou um login esquecido. A jornada de Leo foi uma performance de 10 minutos, um ato de phishing, voice phishing, executado com a calma de um ator experiente. Ele se apresentou como o funcionário de TI que havia pesquisado. Sua voz era calma, amigável, talvez com um toque de frustração para parecer mais autêntico. Oi, aqui é o nome do funcionário, do departamento de TI. Estou trabalhando de casa hoje e, inacreditavelmente, esqueci meu token de autenticação no escritório. Preciso de acesso urgente ao Okta para resolver um problema no sistema de reservas. O funcionário do suporte, treinado para ser prestativo, começou a seguir o protocolo. Mas Leo estava sempre um passo à frente. Ele usava o jargão interno que havia coletado. Ele mencionava o nome de um supervisor. Ele criava uma sensação de urgência e camaradagem. Ele não era um hacker agressivo. Ele era um colega de trabalho precisando de ajuda. A barreira que ele precisava quebrar não era um firewall, era a hesitação humana. E ele conseguiu. Em menos de 10 minutos, o funcionário do suporte, convencido de que estava ajudando um colega, redefiniu as credenciais da conta e, com isso, entregou a Leo as chaves do reino digital do MGM Resorts. A porta da fortaleza estava aberta. Aqui, a análise psicológica é crucial para entender a mentalidade de um grupo como o Scattered Spiders. Psicologicamente, para Leo, o prazer não vinha apenas do resultado financeiro, mas do ato da manipulação em si. É um exercício de poder puro. A habilidade de fazer com que uma pessoa traia todos os seus protocolos de segurança, não pela força, mas pela persuasão,
gera um sentimento de superioridade intelectual, um complexo de Deus. Eles não se veem como criminosos comuns. Eles se veem como mestres da engenharia social, artistas do engodo. A conversa de 10 minutos não foi apenas um meio para um fim, foi o próprio espetáculo. Essa mentalidade requer uma completa falta de empatia. O funcionário do suporte do outro lado da linha não era visto como uma pessoa que poderia perder o emprego, mas como um NPC, personagem não jogável, em um videogame, um quebra-cabeça a ser resolvido. A devastação que eles estavam prestes a causar, o caos nos hotéis, as perdas de milhões de dólares, o pânico dos hóspedes, era uma consequência distante e abstrata. Para eles, era apenas a prova de seu sucesso, a pontuação final no jogo. Eles eram conhecidos por sua arrogância, por zombar de suas vítimas e por se gabar de suas conquistas em fóruns de hackers, uma característica de jovens que se sentem invencíveis e desconectados das consequências reais de seus atos digitais. O clímax da história começou no momento em que Léo e sua equipe obtiveram o acesso de administrador. A partir daquela única conta comprometida, eles se moveram com uma velocidade e eficiência impressionantes. O objetivo deles não era roubar dados discretamente, era causar o máximo de caos para forçar o pagamento de um resgate. Usando seu acesso inicial, eles realizaram um movimento lateral pela vasta rede corporativa do MGM. Eles escalaram privilégios, mapearam os sistemas mais críticos e então liberaram sua arma final. O clímax foi o lançamento do ransomware ALPHV Black Cat, um dos mais potentes do mercado, em mais de 100 sistemas de virtualização ESXi da empresa. A consequência foi uma paralisia quase total e instantânea. Em Las Vegas, o coração do império MGM começou a falhar. As máquinas caça-níqueis nos cassinos congelaram, exibindo mensagens de erro. Os sistemas de check-in dos hotéis caíram, criando filas enormes de hóspedes frustrados. As chaves digitais dos quartos pararam de funcionar. Os caixas eletrônicos ficaram mudos. O MGM foi forçado a desligar grande parte de sua infraestrutura para conter o ataque, operando como nos velhos tempos, com papel e caneta. Uma cidade construída sobre a mais alta tecnologia havia sido derrotada por uma conversa. O ponto de virada foi a resposta das vítimas. O Caesars Palace, atingido por um ataque semelhante, teria pago um resgate de 15 milhões de dólares para evitar o desastre. Mas o MGM Resorts tomou uma decisão diferente. Eles se recusaram a pagar. Eles escolheram o caminho mais doloroso e caro: enfrentar o caos, reconstruir seus sistemas do zero e absorver o prejuízo que seria de mais de 100 milhões de dólares. Essa recusa em negociar criou um impasse. Os hackers tinham o controle, mas não conseguiam lucrar com sua maior vítima. Foi uma demonstração de força da corporação, mas uma que veio a um custo astronômico. O legado deste ataque foi um alerta brutal para o mundo corporativo. A história se encaixa perfeitamente no arquétipo do fantasma na máquina. Mas aqui, o fantasma não é uma IA ou um vírus autônomo. O fantasma é a vulnerabilidade humana. O ataque ao MGM e ao Caesars provou de forma espetacular que uma empresa pode gastar bilhões de dólares em firewalls, em detecção de intrusão, em segurança de ponta. E tudo isso pode ser contornado pela pessoa mais bem-intencionada e prestativa de seu suporte técnico. O legado de Scattered Spiders é a prova definitiva de que o elo mais fraco em qualquer corrente de segurança não é a tecnologia, mas as pessoas que a operam. Eles não inventaram a engenharia social, mas a aperfeiçoaram em uma forma de arte destrutiva e altamente lucrativa. Embora alguns membros do grupo tenham sido posteriormente identificados e presos, a tática que eles usaram se tornou o novo pesadelo de todos os diretores de segurança do mundo, um fantasma que assombra cada chamada para o Help Desk. A história do assalto aos cassinos de Las Vegas é uma lição de humildade para a era da tecnologia. Ela nos ensina que, em nossa busca por sistemas impenetráveis, muitas vezes esquecemos de proteger o firewall humano, a confiança, a vontade de ajudar, a cortesia, as mesmas qualidades que nos tornam humanos,
são também as vulnerabilidades que podem ser exploradas com mais facilidade. Esta jornada pela mente de um vigarista digital nos mostra que as defesas mais fortes podem ser inúteis se a porta da frente for aberta por alguém de dentro. É um lembrete de que, por trás de cada sistema complexo, há um ser humano, e a segurança desse sistema depende, em última análise, da consciência, do treinamento e da capacidade desse humano de dizer não a uma voz amigável do outro lado da linha. Se essa história te mostrou como a psicologia pode ser a arma mais poderosa em um cyberataque, espere até descobrir a história do golpe de 25 milhões de dólares que foi realizado com uma chamada de vídeo falsa, usando uma inteligência artificial para recriar o rosto e a voz de um CFO. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam os segredos por trás da tecnologia. Deixe um comentário. Na sua opinião, o que é mais difícil de proteger em uma empresa? A tecnologia ou as pessoas? E por quê? E se curtiu, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque a maior vulnerabilidade de todas, muitas vezes, atende o telefone.